E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aí no nosso PET 2, semana 1, e o assunto é eletrostática. Mas antes da gente começar a nossa aula, não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Já está inscrito? Beleza. Já passou a nossa plataforma? Já viu o material que nós temos lá? Você já viu o projeto de redação que a gente tem com lives semanais? E você ainda pode acompanhar os temas da sua redação e a discussão pelo nosso podcast? Tamo indo aí, rapaz. Inscreva-se também no canal do Instagram para você ficar antenado com tudo que acontece de novidade com a gente. E outra coisa, no final dessa aula tem uma novidade muito bacana para você. Não esquece, assiste até o finalzinho que você vai ter uma novidade muito legal. Tranquilo? Bom, meu nome é Moraes, sou professor de Física da Escola Online e nós já vamos começar a nossa aula. Logo depois que tocar a vinheta. Ô, produção, solta a vinheta aí, gente. Então vamos lá, pessoal. Na aula de hoje, que é o assunto eletrostático, nós vamos começar com a ideia do modelo atômico. Nós vamos começar identificando regiões do seu átomo. Nessa região central, nós temos o que a gente chama de núcleo. E nesse núcleo, nós devemos encontrar os núcleons, ou as partículas que estão no núcleo, como prótons e nêutrons. Numa região mais distante, na periferia do núcleo, nós temos o que a gente chama de eletrosfera. E aí, nós devemos encontrar o que a gente chama de elétrons. Note que os comportamentos que a gente vai observar são extremamente opostos. Então, nós atribuímos um sinal positivo ao próton e um sinal negativo ao elétron. E o nêutron, nós dizemos que ele não tem carga aparente, ou seja, a carga dele vai ser nula. Vamos agora à definição de corpo neutro e corpo carregado. O corpo neutro é aquele que apresenta um número de prótons igual ao número de elétrons. E pela ideia de você eletrizar um corpo, fica muito mais fácil a gente mexer em elétrons do que prótons. Então vamos lá, sempre com a ideia de mexer nos elétrons. Então imagine a situação em que você vai retirar elétrons de um corpo neutro. O que vai acontecer é que ele vai ficar com excesso de prótons. O próton, por ter carga positiva, nós vamos dizer que ele vai ter excesso de cargas positivas ou ele vai estar carregado positivamente. Uma vez que você tem um corpo neutro e você acrescente elétrons, com excesso de elétrons, você vai ter excesso de cargas negativas. E aí, você diz que o corpo está carregado negativamente. O próximo princípio que nós vamos ver é o princípio da atração e repulsão, também conhecido como princípio de Dufay. Ele trabalha com uma ideia que a gente conhece desde pequenininho, né? Que os opostos se atraem e os iguais se repelem. Para nós podemos dizer o seguinte, que cargas de mesmo sinal, ou seja, duas positivas, apresentam uma força de repulsão. Cargas de sinais opostos, uma positiva e outra negativa, você vai ter a atração. E, finalmente, se você tiver duas cargas negativas próximas, cargas de mesmo sinal, se repelem. Lembrando para você que essa ideia de positivo e negativo é uma ideia muito antiga. Nosso amigo Benjamin Franklin, ele já tinha tido essa ideia e foi por ele que realmente denominou esse termo de carga positiva e carga negativa. Nesse item, nós vamos definir o que é condutor e o que é isolante. Primeiro, vamos aos condutores. Todo elemento que tiver uma grande quantidade de elétrons e fracamente ligados, ele favorece a movimentação de cargas elétricas. Então, em princípio, é sempre possível se colocar cargas elétricas através de um meio material. Essa possibilidade de movimento varia com a natureza de cada meio. Meio em que as cargas elétricas se deslocam com facilidade, a gente chama de que mesmo? Condutor. E os metais são um bom exemplo disso. O contrário de um comportamento do condutor, que nós temos é o dielétrico ou isolante. Os corpos em que não existam cargas livres em número apreciável não permitem e que não permitem a condução de cargas elétricas são os isolantes ou dielétricos. Estes, nesse caso, a gente pode dar como exemplo vidro, plástico, borracha, madeira, água destilada e os óleos minerais, por exemplo. Dentro dos processos de eletrização que nós vamos ver inicialmente, você tem a eletrização por atrito.
A ideia é que você vai ter que esfregar um corpo no outro para poder arrancar elétrons, ou seja, ele não fornece cargas elétricas com facilidade. Então você já pode guardar que o processo de eletrização por atrito é indicado para os corpos que são isolantes ou dielétricos. Entenda que toda vez que você for fazer um processo de eletrização, os corpos são inicialmente neutros. Então vamos representar aí dois corpos inicialmente neutros. Corpo A e corpo B. Note que o número de cargas positivas e negativas em A são iguais, e no corpo B, o número de cargas positivas e negativas também são iguais. O que nós vamos fazer? Nós vamos esfregar um corpo no outro. Como são corpos feitos de materiais diferentes, um deles tem a maior possibilidade de ceder elétrons para o outro. Note que, nesse momento, o corpo A cedeu elétrons para B. Existe o que a gente chama de seletribo elétrica, que indica quem que pode ceder elétrons para quem num processo de eletrização por atrito. Mas note o que é o mais importante você identificar no processo de eletrização por atrito. É o estado final dos corpos. Preste bem atenção que após o processo de eletrização, o número de cargas positivas de A é igual ao número de cargas negativas de B. Ou seja, o que o corpo A cede de elétrons, ele cria como excesso de prótons. Então, sempre numa eletrização por atrito, as cargas finais serão iguais de sinais contrários. Guarda essa informação, que ela é bem importante na resolução de exercícios. O segundo processo de eletrização que você tem é a eletrização por contato, ou seja, basta você encostar que os corpos cedem cargas elétricas entre si. Um detalhe é que existe uma facilidade muito maior, ou seja, do mesmo jeito que nós dizemos que atrito é indicado para quem é isolante ou dielétrico, contato é indicado para quem é condutor. E os corpos, necessariamente, não precisam ser os dois inicialmente neutros. Isso é uma característica da eletrização por atrito. No contato, um deles pode estar carregado ou os dois podem estar carregados eletricamente. Então, neste exemplo, eu tenho o corpo A com excesso de cargas negativas. Só está representado o excesso. E B é neutro. O número de cargas positivas e negativas são exatamente iguais. E nesse caso, não estão representadas porque não tem excesso. Vamos colocar os corpos em contato. E durante um intervalinho de tempo, os elétrons livres vão de A para B. Você note que à medida que você encosta, os elétrons livres de A vão para B. E à medida que o corpo B é neutro e recebe elétrons, ele fica com excesso de cargas negativas, ou seja, ele fica carregado negativamente. Isso é um detalhe da eletrização por contato. Após a eletrização por contato, os corpos sempre terão cargas de mesmo sinal. Então, o B neutro recebeu elétrons e ficou carregado negativamente. O total de cargas elétricas que você vai distribuir de um corpo para outro depende do seu tamanho. Então é natural que o corpo maior sempre fique com mais cargas elétricas do que o menor. Mais para frente, você vai verificar que a gente chama essa propriedade de capacitância, que é a capacidade que um corpo tem de armazenar cargas elétricas. Isso está sempre relacionado, basicamente, com o tamanho do corpo. Mas se por um acaso um dos corpos envolvidos fosse carregado, por exemplo, positivamente, o que iria acontecer? Tem o corpo A com excesso de prótons carregado positivamente e o B inicialmente neutro. Vamos colocá-los em contato. Uma vez que você os coloque em contato, o que será que vai acontecer? Será que prótons vão sair de A para B? De jeito nenhum. Os prótons não têm direito a essa movimentação. O que vai acontecer é que os elétrons livres de B vão ser atraídos para A. E uma vez que o corpo B perde elétrons, ele fica com excesso de prótons. Olha lá, o corpo A era carregado positivamente, o B perdeu elétrons, ficou com excesso de prótons, também ficou carregado positivamente. Então, é um detalhe muito importante essa relação que você tem do contato. Na eletrização por atrito, indicado para quem é isolante, preste bem atenção que ser eletrizado não significa dizer que ele vai conduzir essas cargas elétricas. Significa dizer que ele vai armazenar numa região esse excesso de cargas elétricas. Na eletrização por contato, você tem a eletrização de corpos que são condutores. E nesse momento, na eletrização por contato, as cargas finais sempre terão o mesmo sinal. Legal? Vamos ver mais um processo de eletrização que a gente chama de eletrização por indução.
No processo de eletrização por indução, você tem um elemento carregado eletricamente, representado pelo bastão. Nesse caso, o bastão está carregado negativamente. Você tem um elemento neutro, que seria essa esfera. Note que o número de cargas positivas e negativas são iguais. E você tem também uma pessoa colocando o dedinho e as cargas negativas se deslocando da esfera para o corpo da pessoa. Nesse momento, essa posição do dedinho indica que ele está servindo como um elemento de ligação entre a esfera e a Terra. Ele está funcionando agora como fio-terra. Fio-terra é um elemento metálico de ligação que tem por objetivo ligar a Terra a outros elementos, no caso, essa esfera. A barra carregada eletricamente a gente chama de indutor. E a esfera inicialmente neutra a gente chama de induzido. O seu objetivo é eletrizar o induzido que inicialmente está neutro. Preste bem atenção que você sempre precisará de 3 elementos na indução. O indutor, que é o bastão carregado eletricamente, o induzido, que é a esfera inicialmente neutra, e o elemento de ligação entre a esfera e a Terra, que é o fio-terra. Vamos ver um exemplo disso aí. Nesse meu exemplo, você tem uma barra carregada negativamente. E você vai ter a sua esfera neutra. O bastão a gente chama de indutor e a esfera inicialmente neutra de induzida. À medida que eu vou aproximando a esfera do bastão, verifica-se uma atração entre os dois. Então, existe a possibilidade de um corpo neutro ser atraído por um corpo carregado eletricamente. À medida que você aproxima esses dois corpos, a gente verifica que no seu induzido ocorre uma separação de cargas elétricas obedecendo o princípio de Dufay. Como assim? Como o bastão é negativo, por repulsão, o excesso de elétrons vai se acomodar na posição mais distante do bastão. Então, no seu induzido, que é a esfera B, uma região fica carregada positivamente e outra fica carregada negativamente. Note que em nenhum momento a esfera está carregada, só ocorreu separação de cargas elétricas. Como que você vai carregar então essa esfera? Você vai colocar esse fio metálico de ligação com a Terra, que a gente chama de fio-terra. Então os elétrons que estavam sofrendo repulsão do bastão A, agora tem para onde ir. Para onde que eles vão nesse momento? Eles vão para a Terra. Note o movimento do elétron indo em direção à Terra por repulsão. Legal? Você nota que nós fizemos isso aí com um bastão carregado negativamente. O que aconteceria se o seu bastão tivesse carregado positivamente? Então, uma vez que você tem o seu indutor carregado positivamente, ao aproximar de uma esfera neutra, a gente também verifica que vai ocorrer uma atração. Se você encostar, ou melhor, se você aproximar sem encostar o seu bastão da sua esfera, novamente vai ocorrer uma separação de cargas elétricas, obedecendo o princípio de Dufay. Os elétrons que têm direito à movimentação é que se deslocam. Então, próximo ao bastão carregado positivamente, os elétrons se acumulam. Numa distância oposta, numa posição oposta, você vai ter excesso de cargas positivas. A esfera B ainda não está carregada. Na indução, você só consegue ter a eletrização quando você fizer a ligação com o fio-terra. E agora, o seu corpo neutro e induzido ligado à Terra. Como você vai ter as cargas positivas voltadas para o fio-terra, o que vai acontecer é que esses prótons atrairão elétrons da Terra. Então, na indução, você sempre tem a possibilidade da Terra ceder ou receber elétrons. No primeiro caso, a Terra recebeu os elétrons. Nesse segundo caso, a Terra cedeu elétrons. Detalhe importante. Quando você fizer uma eletrização por indução, note que as cargas finais são de sinais opostos. O bastão está carregado positivamente, a esfera recebeu elétrons e ficou carregada negativamente. Mas o total de cargas elétricas será sempre diferente. Então, não tem como você confundir com eletrização por atrito. Por atrito é indicado para quem é isolante. Inicialmente, os corpos são neutros e, no final, eles terão cargas iguais de sinais opostos. Contato, indicado para quem é condutor. Ao final do processo de eletrização, eles terão cargas de mesmo sinal. Indução. Você precisa de 3 elementos: indutor carregado, induzido inicialmente neutro e o fio-terra.
Após a eletrização por indução, o bastão e a esfera sempre terão sinais opostos, mas em quantidades diferentes. Legal? Bom, então vamos lá. Na atividade 1, fala o seguinte: a matéria, em seu estado normal, não manifesta propriedades elétricas. No atual estágio de conhecimento da estrutura atômica, isso nos permite concluir que a matéria é constituída somente de nêutrons. Não, ela não tem carga aparente. Possui maior número de nêutrons do que de prótons. Possui quantidades iguais de prótons e elétrons, e letra D é constituída somente de prótons. Se você tivesse elemento constituído somente de prótons, o excesso seria positivo, ele estaria carregado eletricamente. Mas para ele não manifestar propriedades elétricas, é porque ele possui quantidades iguais de prótons e de elétrons. A alternativa correta que nós temos aqui vai ser para nós a letra C. Próxima atividade. Atividade 2. Um isolante elétrico. Lembrando sempre que o isolante elétrico ele não permite a movimentação de cargas, ou seja, se você segurar numa extremidade na outra, você não percebe a passagem da corrente elétrica, você não toma choque. Mas um isolante pode ser eletrizado. Lembre-se que o isolante é sempre eletrizado por atrito. Mas vamos lá. Um isolante elétrico não pode ser carregado eletricamente. Errado. Ele pode ser carregado eletricamente. Tem de estar no estado sólido. Não. Você verificou água destilada, óleos minerais. Tem necessariamente a resistência elétrica pequena. Não. Ele não pode ter elétrons livres. E nesse caso, então, ele não pode ser o que mesmo? Metálico. E letra E não contém elétrons. Contém elétrons, só que eles são fortemente ligados. Então, a alternativa correta é a letra D de dado. Atividade 3. Fala o seguinte: as palavras que completam corretamente as lacunas do texto abaixo são, respectivamente: se a um corpo eletricamente neutro acrescentarmos partículas negativas. Então, eletricamente neutro significa dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se você acrescentar partículas negativas, desaparece o equilíbrio de cargas. O efeito total de partículas negativas supera o das positivas. E podemos dizer que o corpo está carregado negativamente. Tranquilo. Você também pode carregar, ou melhor, podemos também carregar positivamente um objeto. De que maneira? Retirando partículas negativas e deixando, portanto, um excesso de cargas, o que é mesmo positivas. É a ideia de corpo neutro, sempre com a ideia de você mexer nos elétrons. Ou você retirar, ou você acrescentar. Então, você também pode carregar positivamente um objeto. De que maneira? Retirando-se partículas negativas, deixando, portanto, excesso de cargas positivas. A alternativa correta, letra B de bola. Atividade 4 fala o seguinte: a água na atmosfera. O calor proveniente do Sol por irradiação atinge o nosso planeta e evapora a água que sobe. Por ser ela, ao nível do mar, menos densa que o ar. Ao encontrar regiões mais frias na atmosfera, o vapor se condensa sobre partículas dispersas no ar, poeira, fumaça, etc., formando pequenas gotículas de água que compõem. Então, as nuvens, podendo em parte solidificar se tiverem tamanho, os ventos fortes facilitam o transporte de ar próximo ao chão, a temperatura de verão chega a quase 40 graus, para o topo dando quando a temperatura alcança 70 graus. Há um consenso entre os pesquisadores que devido à colisão entre partículas de gelo e água granizo ocorre a eletrização da nuvem, sendo possível observar a formação de dois centros, um de cargas positivas e outro de cargas negativas. Bom, continuando a ler. Quando a concentração de cargas nesses centros cresce muito, acontecem então descargas entre regiões com cargas elétricas opostas. Essas descargas elétricas, raios, podem durar até 2 segundos e sua voltagem conta 100 milhões e 1 bilhão de volts, sendo a corrente da ordem de 30 mil amperes, quando chegar a 300 mil amperes e a 30 mil graus Celsius de temperatura. A luz produzida pelo raio está quase instantaneamente, enquanto que o som é considerado a sua velocidade de 300 metros por segundo. Uau, que texto é esse, meu Deus? Que pergunta que ele vai me fazer a respeito de eletrização das nuvens? Vamos ver. Chega num tempo de 1 milhão de vezes maior. Esse trovão, no entanto,
dificilmente será ouvido se acontecer a uma distância superior a 35 km, já que tende a seguir em direção à camada de ar com menor temperatura. A eletrização que ocorre nas gotículas existentes nas nuvens pode ser observada em inúmeras situações diárias, como quando em tempos secos os cabelos são trazidos para a pente, ou quando ouvimos estalos por ocasião da retirada do corpo de uma peça de lã, ou quando desliga a televisão e você encosta o braço. Meu Deus, o que será que ele vai me perguntar a respeito de descargas elétricas e também inclusive de raios? Nesse contexto, oi, como é que é? Quer dizer que o texto anterior não tinha nada a ver com a pergunta que vai ser feita? Exatamente, era um pretexto para ele falar a respeito dos processos de eletrização. Então, fica tranquilo, a questão começa agora. Atividade 4. Nesse contexto, considere um bastão de vidro e 4 esferas condutoras eletricamente neutras, A, B, C e D. O bastão de vidro é atritado em ambiente seco com uma flanela ficando carregado positivamente. Então, bastão de vidro carregado positivamente. Não podemos esquecer, tudo bem que ele não está pedindo para você, que quando você faz uma eletrização por atrito, os corpos vão ficar no final com cargas iguais de sinais opostos. Então é justo que você se questione perguntando qual o sinal que a flanela vai ficar. Negativo, apesar de ele não pedir para você. Continuando a ler, então, agora para você a questão. Após esse processo, ele é posto em contato com a esfera A. Note que quando você coloca 2 corpos em contato, eles ficam com o mesmo sinal. Então, a esfera A está com o sinal agora do bastão de vidro, ou seja, ambos estão carregados positivamente. A esfera é então aproximada de 2 esferas, B e C, que estão alinhadas com ela, mantendo contato entre si, porém não as toca. Então vamos lá. B e C estão em contato, inicialmente neutras, e a esfera A é aproximada. Então, à distância, a gente sabe que ocorre um processo de indução, onde ocorre uma separação de cargas elétricas, baseando-se no princípio de Dufay e na condição de que são os elétrons que têm direito à movimentação. Então, A é positivo, atrai elétrons mais próximos dele, ou seja, para B. E C, por falta de elétrons, ele vai apresentar, ou na realidade por menos elétrons, ele vai apresentar um excesso de cargas positivas. Tranquilo? Então, o A estava positivo, induz cargas negativas em B, um excesso, e um excesso de cargas positivas em C. A seguir, as esferas B e C, que estavam inicialmente em contato entre si, são separadas e a B é aproximada de D, que está ligada à Terra por um fio condutor sem tocá-lo. Então vamos lá. Vamos afastar C, vamos afastar o B e vamos aproximar o B de D. Note que o B sendo carregado negativamente induz, por repulsão, os elétrons de D saírem de D e, uma vez que ligados à Terra, vão para a Terra. Então o que aconteceu? Cargas negativas de D foram para a Terra e o D, nessa condição, apresenta excesso de cargas positivas. Tranquilinho? Agora vamos lá. Após alguns segundos, esse fio é cortado. Vamos cortar esse fio. Cortamos. E agora, a partir da situação acima, é correto afirmar que o sinal das cargas das esferas A, B, C e D, respectivamente. O A, você sabe que ele foi eletrizado por contato, ficou carregado positivamente. Logo depois, induzimos B e C, B com carga negativa, C com positiva, e o D, por indução de B, ficou carregado positivamente. A alternativa correta, letra E. A positivo, B negativo, C positivo e D também positivo. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de dar o seu like lá embaixo, seu curtir. Não esqueça de ativar as suas notificações, acompanhar a gente pelo Instagram e agora a novidade. Vamos nessa!
É isso aí, ele voltou melhor do que nunca. O projeto Enem do Escola Online é o projeto Eu Não Erro Mais. Eu não erro mais. Eu não erro mais. Eu não erro mais. Aguarde, vem aí o projeto Enem do Escola Online. Ha!